Angústia, medo, vontade de não sair de casa, de não fazer nada. São alguns dos sintomas da depressão. Tema da minha conversa com o psicólogo Fernando Zanluc. Tudo bom, Zanluc? Tudo bom, Fábio, você? Perder um emprego, perder um parente, acabar um relacionamento de longa data. O que pode causar depressão de fato? Então, essas questões, quando você tem uma perda específica, quando você tem uma perda real, isso não é depressão, isso é luto. É uma tristeza necessária para que você se recupere dessa perda que é muito importante. O processo de luto é necessário para que você se refaça emocionalmente e possa tocar sua vida no momento posterior. Então, a tristeza, não vamos confundir tristeza com depressão. A tristeza é um sentimento muito útil e necessário para a vida. Quem não tem capacidade de ficar triste, não tem capacidade de ser feliz. Essa ideia de eliminar a tristeza da nossa vida é uma coisa muito perigosa. Eu tive um mestre que me disse uma vez, a tristeza tem na mente a mesma função que a dor tem no corpo, é de nos proteger contra as agressões do mundo. Muito legal. Vamos ver o caso agora de um paciente do CAPS que conta que desde jovem ele sofria com uma angústia muito grande, o sentimento de que algo errado iria acontecer, principalmente com os pais dele. Anos depois ele fez uma cirurgia cardíaca que desencadeou a depressão. Era uma angústia, um sentimento de que eu te magoei, que eu magoei você. Um sentimento que ia batendo aquilo na minha cabeça e a vontade de sumir aí era grande. Aí aquela vontade de abandonar tudo, mendigar. Na verdade, virar um mendigo, a vontade que dava. Porque daí eu ia saber que eu não tinha mais te ofendido, que eu não ia ofender ninguém. Eu ia simplesmente cuidar de andar até cansar, até a sola do sapato rasgar e eu não precisar andar mais. Mas só que eu nunca encontrei a pessoa que eu magoei. Até hoje ainda, às vezes, eu fico pensando, quem eu magoei para mim poder ir lá e pedir desculpa, pedir perdão para a pessoa. A vontade de suicidar é muito grande, a vontade de abandonar a família é grande. Mas eu tive sempre um apoio da minha família, da minha esposa principalmente, que não sabia que eu tinha isso, mas que ela me via triste e falava que eu precisava me alegrar um pouco, sair, passear, coisa que eu não gosto até hoje. Eu não gosto de sair de dentro de casa, minha vontade é ficar só em casa. E o quadro de depressão nesse instante foi só aumentando, ele aumentava muito e a angústia, a choradeira, a vontade de largar tudo era muito grande. Minha esposa chegou a falar para mim que se eu não melhorasse, não procurasse um tratamento, ela iria largar de mim porque era muito difícil o quadro. Quando então comecei a vir para o CAPS, os remédios melhoraram a minha situação. Na verdade, a família tem que estar atento à pessoa, porque você pega eu que ficava escondido atrás da casa, chorando para eles não verem, eles viam, mas se eles soubessem, antes de mim que vir para o CAPS seria um bom remédio, eles teriam me trazido antes. Dá para a gente comentar de um caso desse, Zanluc? Então, nesse caso é depressão mesmo, uma melancolia profunda, né? É um desânimo muito profundo e penoso, uma sensação de interesse pelo mundo externo, perda da capacidade de amar e uma autoestima, como ele relatou, muito baixa. A pessoa fica, assim, inclusive, se autocriticando muito severamente e, como ele disse de maneira bem clara, um caso clássico, uma expectativa delirante de punição. É como se ele tivesse feito alguma coisa muito ruim, só que, como ele disse, ele nem sabe para quem ele fez. Neste caso, é uma doença, uma depressão, tem um fundo talvez muito para trás, pode ter alguma questão orgânica obviamente envolvida ou alguma questão emocional de raiz na sua infância, que aí precisa de um tratamento específico. Isso que a gente precisa diferenciar bem. Luto é necessário, faz bem para a saúde. Ficar triste não faz mal para a saúde. Ficar triste é se proteger das coisas erradas que acontecem na nossa vida ou as que a gente não pode fugir. A depressão é uma doença que precisa de tratamento. É isso que a gente queria comentar. Algumas pessoas mandaram os depoimentos para a gente no 997255178. A Andréa da Vila Brasil, ela perdeu a mãe recentemente, ela não sabe se ela está num processo de luto ou depressão. Ela se sente triste, sufocada, com vontade de jogar tudo para o alto, ir embora e começar do zero. Ela anda muito desanimada, sem vontade de fazer nada, está preocupada com a própria situação. Então, o luto demora um tempo. Quanto mais importante a pessoa foi na sua vida, quanto mais afeto você tinha investido nessa pessoa, mais dolorido, penoso e longo é o processo de luto, mas o processo de luto é um tempo necessário para que a pessoa se erga. Eu costumo dizer que a depressão só ocorre quando a pessoa não suporta a tristeza. A depressão é a incapacidade de tolerar a dor e o trabalho que a tristeza nos causa, é como se fosse uma desistência mesmo de tudo. Então, se você conseguir passar pelo processo de dor, passar pelo processo de luto, você vai resgatar, inclusive, algumas coisas que você tinha dessa pessoa que perdeu. É muito comum, quando é um parente próximo, você pegar até algumas manias dessa pessoa, até para mantê-la um pouco próximo de você e tocar a tua vida para frente. O que ela disse que, de repente, às vezes tem vontade de largar tudo e começar tudo de novo, pode não ser tão ruim. Talvez ela não precise largar tudo, mas ela vai ter que começar uma nova vida.
Tem um depoimento que chegou agora, aqui pelo celular também. A pessoa quer saber como identificar a depressão nas crianças. Ela tem um filho de 10 anos, em que a avó mudou para Curitiba, acho que a criança era muito apegada à avó, a criança se sente traída. Como identificar se a criança está com depressão? Bom, uma coisa que não combina com a infância é a depressão, né? A questão básica, falta de interesse em brincar, porque a criança que não brinca deve estar com algum problema, dificuldade em estabelecer vínculos, o olhar da criança. Para mim, o diagnóstico diferencial fundamental é o olho. A pessoa pode sorrir com a boca, mas quando ela não sorri com o olhar é porque tem alguma coisa séria acontecendo. Se você olhar no olhinho da criança e não ver um brilho, se ela não tem disposição de estar com as pessoas, ela não tem muita disposição para brincar, é bom fazer uma avaliação. Um outro depoimento que chegou agora, pessoa que pergunta para você é um depressivo, vamos supor. A pessoa pergunta para você assim, ou você se trata ou separa de você. É esse o caminho ou não é por aí, marido e mulher? Olha, cada caso é um caso, mas a pessoa que está perto dela tem que fazer alguma coisa o mais rápido possível ou de maneira mais intensa. E eu acho que todo mundo tem limite. Nós não podemos julgar uma pessoa que é casada com uma pessoa deprimida, que é muito complicado. Tenta, chega um ponto e fala, olha, eu sei que você tem uma doença, mas para mim já deu. Eu tenho limite. Se continuar nesse estado, eu vou pro buraco junto com você. Ou se você não faz por você, faça por mim ou por nossos filhos. Nesse sentido, isso pode ser um incentivo para que a pessoa procure uma ajuda que não seja só por ela mesma, mas pela pessoa que a ama, os filhos talvez. É uma ideia interessante. Um depoimento bacana, para a gente encerrar, a Laine de Rolândia. Ela tem depressão há 7 anos. Ela contou para mim que ficou depressiva porque o pai dela foi internado com câncer no hospital aqui em Londrina. E ela começou a ver no hospital muita gente chegando viva e saindo de lá morta. Viu muitos casos de pessoas doentes que acabam deixando a gente triste, né? E ela ficou em depressão, com síndrome do pânico. Ela passou a fazer tratamento, tomava 10 medicamentos por dia. Hoje ela toma apenas 2 medicamentos e encontrou no trabalho, numa oportunidade que deram para ela, a cura para a depressão. Pode ser um caminho também, ocupar a cabeça? Pode, aliás, isso é fundamental. Eu sou psicólogo, né? O remédio psiquiátrico, ele não cura a depressão, ele alivia o sintoma, essa prostração que a pessoa fica, os problemas da serotonina. Então, o remédio é como se aliviasse o sintoma. É que nem você tomar antipirético para a febre. Alivia a febre, mas se você tiver com infecção, ela vai continuar. É fundamental que você tenha alguma coisa na sua vida que possa fazer com que você se sinta produtivo, importante, desejado, fazendo parte de um grupo. Pode ser um trabalho, pode ser atividade voluntária, talvez uma terapia, mas a questão é, o remédio só não vale. Zanluc, obrigado e até a próxima.